impressionados com quão assustador era aquele lugar. Mais uma vez nos perguntando por que estávamos lá, quando vimos um conjunto de luzes vindo pela estrada. Era o mesmo Jeep. Um modelo do final dos anos 90, branco. Ele parou na estrada, bloqueando meu carro. Quem quer que estivesse lá dentro, abaixou o vidro, tocou uma música estranha com uma vibe satânica e ficou parado. Há cerca de 2 anos e meio eu estava na casa de um amigo. Éramos 4. Eu, B e D, que são irmãos, e T. Estávamos na casa de B e D numa noite de inverno, durante as férias de dezembro de 2010 a janeiro de 2011. Não me lembro exatamente a data. Estávamos só relaxando, jogando videogame e curtindo, já que havia uns 30 centímetros de neve no chão e não tinha muito o que fazer na região onde moramos. Sempre fomos interessados no pós-vida, e embora não tenhamos ideia do que acontece depois que morremos, o assunto sempre nos fascinou. É divertido pensar e falar sobre isso. A conversa acabou naturalmente indo para fantasmas e espíritos. Eventualmente, decidimos ir a um cemitério isolado nos arredores da cidade, para ver se era assombrado, porque, sejamos honestos, não tínhamos nada melhor para fazer. A lenda era que todos os que foram enterrados lá eram ciganos e que não houve mais enterros desde a década de 1920. Era um cemitério velho e semi-abandonado. Perfeito, né? Entramos no meu carro e dirigimos até o cemitério. Nessa altura, já eram umas 2 horas da manhã. Vou descrever o layout do cemitério para que faça sentido. Fica numa estrada tranquila e arborizada, com pouco tráfego e quase nenhuma luz, exceto a da lua. Indo para o norte na estrada, o cemitério fica à direita, com um pedaço de grama à esquerda, justo o suficiente para caber o meu carro minúsculo. Um carro passou na outra pista. Acho que era um Jeep. Não pensamos muito nisso. Era estranho. Mas logo esquecemos, empolgados com a ideia de, com sorte, tomarmos um susto. Paramos brevemente, nos perguntando o que diabos estávamos fazendo num cemitério cigano de 130 anos, abandonado, às 2 horas da manhã, antes de sairmos do carro e cruzarmos a rua para o cemitério. Há uma pequena escada que leva até ele, e a área é bastante montanhosa, assim como toda a estrada. Subimos as escadas, passamos pelo portão enferrujado e entramos no terreno. T trouxe um gravador de voz, então ele e B foram para o fundo do cemitério tentar capturar algum espírito. Eles estavam a uns 15 ou 20 metros de mim, e D, enquanto nós dois apenas conversávamos, impressionados com quão assustador era aquele lugar. Mais uma vez nos perguntando por que estávamos lá, quando vimos um conjunto de luzes vindo pela estrada. Era o mesmo Jeep, um modelo do final dos anos 90, branco. Ele parou na estrada, bloqueando meu carro. Quem quer que estivesse lá dentro, abaixou o vidro, tocou uma música estranha com uma vibe satânica e ficou parado. Congelamos. O Jeep ficou ali por uns 30 segundos, mas eu juro que pareceram 30 minutos. É aqui que morremos, pensei. Então ele foi embora. Naturalmente, você pensaria que iríamos embora depois disso, mas eu e meus amigos às vezes somos um pouco estúpidos. Então ignoramos e voltamos a procurar algo no cemitério que valesse a pena ver. O Jeep fez outra passagem, buzinando enquanto passava voando. Foi nesse momento que tivemos o nosso coletivo. Corremos de volta para o meu carro, que ficou preso. Carro pequeno, 30 centímetros de neve no chão, estacionado na grama. Conseguimos nos soltar de alguma forma, entrei na estrada e pisei fundo no acelerador. Dirigimos cerca de 8 quilômetros sem ver mais nada do Jeep, achando que finalmente estávamos a salvo, que o havíamos despistado. De repente, um par de faróis se acende atrás de nós. Ele estava nos seguindo por sabe-se lá quanto tempo com as luzes apagadas e não fazíamos ideia. De repente, ele entrou na pista oposta, emparelhou conosco e dirigiu ao nosso lado. Ele jogou algo no meu carro. Até hoje não sei o que era, mas ouvi o impacto. Não deixou amassados ou arranhões, então quem sabe o que era. Depois acelerou e foi para frente, o suficiente para parecer que ia nos deixar em paz. Não. Ele freou bruscamente e desacelerou bastante, quase fazendo com que batêssemos nele. Reagi rápido o suficiente para desviar e entrar em estradas menores, mais próximas da cidade, finalmente conseguindo despistá-lo. Voltamos para casa, apavorados. Não fazemos ideia do que aconteceu naquela noite. Talvez fosse apenas um motorista idiota, talvez fossem adolescentes zoando, ou talvez
talvez fosse alguém mais sinistro. Não conseguimos dormir direito naquela noite. Ficamos relembrando cada detalhe, discutindo o que poderia ter sido, mas nenhuma explicação parecia fazer sentido. Quem sai no meio da noite, durante uma nevasca, para perseguir estranhos num cemitério abandonado? E por que aquele som perturbador? Era quase como se o próprio destino estivesse nos caçando, nos testando, ou quem sabe nos avisando para não brincar com o que não entendemos. Naquela noite, ninguém teve coragem de falar em voltar ao cemitério, nem mesmo B e D, que eram os mais corajosos do grupo. T, que tinha trazido o gravador, não conseguiu captar nada de anormal enquanto estávamos no cemitério, o que só aumentava o mistério. Afinal, se não havia fantasmas, o que era aquela presença? E por que aquele Jeep estava tão interessado em nós? Os dias seguintes foram estranhos. Mesmo que a neve começasse a derreter e a cidade voltasse ao normal, nós 4 sentíamos uma constante sensação de estar sendo observados. Nunca mencionamos isso uns para os outros, mas estava lá, pairando sobre nós como uma sombra. Às vezes, eu tinha a impressão de ver um Jeep branco passando devagar pela minha rua, ou parado à distância, mas sempre que olhava de novo, ele não estava mais lá. Podia ser paranoia, fruto da nossa experiência bizarra naquela noite, mas de alguma forma eu sabia que não era. O mais estranho aconteceu uma semana depois, quando T, que tinha ficado encarregado de revisar as gravações de áudio do cemitério, nos chamou para ouvir algo. A gravação estava clara e sem ruídos, até o momento em que o Jeep apareceu. Quando ele estacionou do lado de fora do cemitério, a gravação capturou um som quase imperceptível, como um sussurro grave que ficou cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando de nós. Vão embora. As palavras foram distorcidas, mas inconfundíveis. Nenhum de nós tinha ouvido isso naquela noite. Todos ficamos em silêncio por um bom tempo, olhando uns para os outros, tentando encontrar alguma explicação. Mas não havia. Seja lá o que fosse aquilo, os queria longe. Depois disso, nunca mais voltamos ao cemitério. Evitamos passar por aquela estrada, mesmo durante o dia. Não falamos mais sobre o Jeep branco, mas no fundo sabíamos que algo havia mudado. Alguma linha invisível tinha sido cruzada, e seja lá o que estava nos perseguindo, não era só físico. Era algo mais sombrio, algo que mexia com a nossa percepção da realidade, algo que não pode ser simplesmente esquecido. Até hoje, quando conversamos sobre aquela noite, há uma parte de nós que ainda se pergunta: o que teria acontecido se não tivéssemos conseguido fugir? Poucos dias depois de completar 19 anos, eu estava andando em um cemitério numa tarde, procurando o túmulo de um amigo que havia falecido um ano antes. Cerca de 1 hora depois, começou a chover forte, então eu abri meu guarda-chuva. Logo após, um caminhão de manutenção laranja se aproximou de mim. O motorista parou e perguntou se eu gostaria de uma carona para sair do cemitério. Embora hesitante no início, concordei e entrei no caminhão. Não lembro muito bem como conseguimos nos comunicar, mesmo que de forma decente. Ele tinha uma voz baixa e rouca, frequentemente interrompida por uma respiração pesada. Eu estava nervoso, não só por estar no caminhão com essa pessoa estranha, mas também porque mal conseguia entender o que ele dizia. O caminhão estava sujo e desarrumado, cheio de ferramentas e outras tralhas, e tinha um cheiro forte de fumaça e cinzas. Mas lá estava eu, sentado ao lado desse homem mais velho, talvez na casa dos 40 anos, usando um chapéu de cowboy preto e que parecia estar faltando alguns dentes. Acho que ele fez algumas perguntas sobre mim e o que eu estava fazendo no cemitério. Mas eu estava tão nervoso que na maior parte do tempo fiquei em silêncio. Em um momento, ele lentamente estendeu o braço e puxou levemente meu ombro direito, parando quando minha cabeça estava quase no centro do console do caminhão. Achei aquilo um pouco estranho e me endireitei rapidamente, tentando disfarçar, mas fiquei ainda mais nervoso. Ele estava dirigindo por uma parte do cemitério que eu não conhecia, até que parou em um monumento familiar. Foi então que ele começou a desabotoar o cinto e se expôs para mim. Naquele momento, eu entrei em pânico. Suas intenções ficaram claras como um choque.
Rapidamente, peguei meu casaco e guarda-chuva e disse algo como: "Eu preciso ir agora." Saí do caminhão e comecei a andar até ficar fora do campo de visão dele, atrás de alguns arbustos altos. A partir daí, corri a toda velocidade por cerca de 10 minutos, até conseguir sair do cemitério. Nada mais aconteceu depois disso, exceto por eu ficar nervoso e inquieto durante a semana seguinte. Não fiz mais nada, apenas fui para casa e resolvi encarar aquilo como mais um encontro estranho. Desde então, voltei ao cemitério algumas vezes e estou um pouco mais familiarizado com o lugar, mas graças a Deus nunca mais vi aquele homem. Eu costumava trabalhar em um cemitério. Consegui o emprego quando era estudante, entre as aulas na universidade. Nunca pedi para trabalhar lá, mas não pude recusar o excelente salário. No começo parecia estranho, mas depois de um tempo você se acostuma com tudo e é como passar o dia em um grande parque. Acho que já ajudei a realizar mais de 200 funerais. Sempre pensei no meu trabalho como uma espécie de dever para a sociedade, pois um funeral pode ajudar no processo de luto e trazer encerramento para a família do falecido. Duas coisas estranhas aconteceram comigo nos 4 anos em que trabalhei lá. Coisas estranhas e assustadoras. Ambas aconteceram no cemitério Mount Pleasant, que é realmente um lugar lindo, uma verdadeira oásis no meio da cidade. A primeira coisa estranha aconteceu logo após eu realizar um funeral. Eu estava sentado no caminhão enquanto meu colega de trabalho foi até o escritório para finalizar a documentação do serviço. O caminhão que usávamos era uma lata velha, completamente sujo por dentro. Cavando sepulturas, ficávamos todos sujos, e o caminhão estava cheio de poeira e copos de café antigos do Tim Hortons. Eu estava sentado no caminhão quando um senhor mais velho se aproximou da porta e me fez uma pergunta sobre como encontrar um túmulo. Pergunta bem comum, já que qualquer cemitério é praticamente impossível de navegar sem ajuda. Eu ia responder quando, de repente, uma senhora mais velha abre a porta do lado, entra no caminhão, aponta o dedo para o homem e grita: "Esse homem me sequestrou, afaste-o de mim, não deixe que ele me toque." Fiquei completamente atônito com aquilo. Ela não parecia estar fora de si, parecia completamente normal, mas estava em pânico total. Olhei para o homem, que de repente se afastou de mim e parecia totalmente chocado. Ele mal conseguia falar e estava tão atordoado quanto eu. Enquanto isso, a senhora mais velha implorava para que eu ajudasse, repetindo que havia sido sequestrada. Tentei acalmá-la, mas ela estava perdendo o controle completamente. Então ela abriu a porta do caminhão e correu em direção aos meus 2 outros colegas, que estavam regando flores a uns 500 metros de distância. Saí do caminhão e perguntei ao homem mais velho o que estava acontecendo, mas ele mal conseguia falar. Ele murmurou algo sobre ela talvez ter Alzheimer e como é difícil cuidar dela. Perguntei se precisávamos chamar uma ambulância ou se ela tomava alguma medicação, mas ele não sabia o que fazer. Pude ver que a senhora estava conversando com meus colegas e parecia um pouco mais calma, agora que estava mais distante do homem. Quando olhei de volta para o homem ao meu lado, ele começou a caminhar em direção ao seu carro e disse: "Desculpe por tudo isso, eu não vou incomodar mais vocês." Ele entrou na van e simplesmente foi embora. Não tentou correr atrás da senhora nem nada, apenas saiu dirigindo. Fiquei um pouco perplexo com isso. Não sabia o que tinha acabado de acontecer. Mas quando caminhei em direção aos meus colegas, percebi que a senhora também tinha ido embora. Corri até eles e perguntei sobre ela, e eles disseram a mesma coisa. Sim, ela estava muito chateada e pediu ajuda para se afastar de alguém. Mas eles disseram que antes que pudessem ajudar ou ligar para alguém, ela correu até a rua, fez sinal para um carro qualquer e entrou. Contei a eles o que ela disse para mim, e naquele momento tudo parecia tão aleatório, bizarro e absurdo. A imagem daquela senhora mais velha disposta a entrar no carro de um completo estranho. Ficamos conversando sobre se deveríamos chamar a polícia ou tentar encontrar o carro em que ela entrou. Então, o homem de antes passou novamente com sua van, sorriu e acenou para mim,
como se nada tivesse acontecido, e foi embora lentamente do cemitério. O que aconteceu com a mulher? Ele se importava? Ficamos chocados com aquilo e decidimos que contaríamos ao nosso chefe e, se fosse o caso, à polícia. Esperávamos que ela estivesse bem. Quando cheguei em casa do trabalho, verifiquei todos os jornais para ver se algo havia sido noticiado. Não apareceu nada. Nunca mais ouvi falar sobre esse incidente. História 3. Anos atrás, meu pai comprou um cemitério quando eu ainda estava no ensino fundamental, e eu trabalhei para ele até me formar no ensino médio. Eu fazia o trabalho de jardinagem, cortava a grama, arrancava ervas daninhas e cuidava dos canteiros de flores. Tirando as sombras que via de relance ou os sons estranhos que ouvia de vez em quando, o cemitério era, na verdade, um lugar bem tranquilo. Mas as coisas mais estranhas aconteciam durante os enterros nos túmulos criptas. Basicamente, você cava cerca de 1,5 metro até expor 2 grandes portas de pedra. Depois, removemos as portas de pedra e descemos até uma sala pequena, fria e escura. Essas salas podem abrigar 2 caixões grandes, 4 caixões de crianças, os mais difíceis de lidar, ou anos e anos de restos cremados. Nos anos 50 e 60, as famílias compravam uma cripta e colocavam toda a árvore genealógica lá dentro, cremando os corpos e enterrando-os ali. Algumas famílias apenas colocavam as cinzas e fechavam a cripta, mas outras acendiam velas e deixavam lembranças, flores, fotos e souvenirs. Abrir uma dessas criptas depois de 50 anos e encontrar velas derretidas e fotos antigas das pessoas falecidas era muito sinistro. Sem falar na estranha sensação de, depois de tantas vezes descendo lá, perceber que você está cercado de corpos e que, inevitavelmente, um dia estará lá também. Houve outra vez em que meu melhor amigo e eu estávamos ganhando um dinheiro durante o verão, trabalhando como zeladores no cemitério, enquanto estávamos no 2º e 3º ano do ensino médio. Era dinheiro fácil. Recebíamos $5 por hora, principalmente para parar bordas e manter o lugar limpo e arrumado. Rastejávamos muitas folhas e cavávamos muitos buracos, mas também tínhamos a chance de andar pelo cemitério em um carrinho de golfe turbinado com nossas ferramentas na parte de trás. Havia muitas flores mortas para desenterrar, além de muitas garrafas vazias de bebida, latas de cerveja e, infelizmente, alguns preservativos usados de vez em quando. Havia também uma viúva que deixava bilhetes rabiscados no túmulo do marido, quase todos completamente ilegíveis. Além disso, muitos bichos de pelúcia encharcados eram deixados nos túmulos de crianças. Jogar essas coisas no lixo parecia tão errado. E acredite em mim, isso era ainda pior do que cavar buracos. Trabalhar na chuva era irritante e chovia bastante, mas o trabalho era tranquilo, sem trocadilhos. A coisa mais assustadora que vi foi uma daquelas bonecas antigas de bebê que alguém havia deixado em um túmulo. Não é algo que normalmente parece assustador, eu sei, mas o que nos perturbou foi o fato de a boneca estar severamente queimada, como se alguém tivesse passado um maçarico nela. Além disso, havia grandes pregos de ferro, cravados no lugar onde os olhos deveriam estar. Provavelmente eram apenas alguns estudantes universitários locais pregando uma peça. Pode até ter sido meu amigo, mas ele nunca admitiu. O que realmente me assustou foi ver aquilo em uma manhã bem cedo, quando não havia mais ninguém por perto. No entanto, houve algo muito pior que encontrei enquanto trabalhava nesse emprego. O corpo nu de uma jovem da minha idade, deixado de maneira ordenada, com os braços ao lado do corpo, em uma manhã de sábado enevoada. Ela havia sido estrangulada ali mesmo. Quem a matou também a espancou brutalmente. Ela foi identificada rapidamente e descobriu-se que era uma estudante de uma escola vizinha, mas suas roupas nunca foram encontradas. E até onde sei, o assassinato nunca foi resolvido. Meu amigo e eu fomos interrogados pela polícia em 2 ocasiões diferentes. E honestamente acho que essa foi a parte mais assustadora, saber que estávamos realmente sendo implicados no crime, mas não sabíamos de nada. Ambos tínhamos álibis, então, felizmente fomos descartados como suspeitos, e os policiais nunca mais nos incomodaram.
Eu só rezo para que ela esteja descansando em paz.